Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E então lhes servirá, e isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Pai querido, nós te adoramos e nós te bendizemos, porque de maneiras tão extraordinárias o Senhor tem demonstrado o teu amor para conosco. De maneiras tão tremendas o Senhor revela a tua grandeza e a tua graça. E nessa manhã, quando estamos aqui para te adorar, para te cultuar, quando esse ambiente já reflete as festividades de Natal que começam essa semana com Nataleluia, quando estamos interessados, Senhor, em trazer e convidar pessoas para ouvirem a mensagem do Evangelho, ó Pai, nós também nos apresentamos como adoradores do Senhor. Que o Senhor nos visite nessa manhã como visitou os pastores, que o Senhor nos fale como falou aos magos, que o Senhor trabalhe na nossa alma de várias maneiras diferentes. Cada um de nós vem trazendo, Senhor, no seu coração tanta coisa, a agitação, a correria, as preocupações, os temores, quem sabe até, Pai, o sentimento de férias que está se aproximando. Eu quero te pedir que nessa hora todas essas coisas possam ser declinadas pela presença do Senhor. Que o Senhor se revele de tal maneira que nós não possamos fazer outra coisa a não ser, como os pastores, estarmos estupefatos diante da tua glória. Revela-te aqui entre nós. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. É interessante que nesse texto a gente vai encontrar uma palavra dos anjos aos pastores, e a palavra é: não temas. Quando eles viram os anjos e o céu aberto, eles morreram de medo. E aí então a palavra que veio foi: olha, não tenha medo. E essa palavra se repete no Evangelho de Lucas 7 vezes, e em toda a Bíblia ela se repete 365 vezes. É como se o Senhor tivesse um não temas para cada dia. Eu acho que dá para abrir, para escrever um devocionário inteiro, não é? Para o ano todo, dizendo: ó, não temas por causa disso, não temas por causa daquilo, e assim por diante. E eu fiquei assim interessado em enxergar no Evangelho de Lucas o que ele tinha para nos ensinar do porquê não temas, não é? E 3 destas vezes que ele fala sobre não temas lá, aqui no Evangelho de Lucas, tem a ver com o Natal. Não temas vai aparecer 3 vezes relativo ao Natal. E eu queria começar olhando para esse texto que a gente acabou de ler e ficar pensando: por quê que eu não preciso temer? Qual é o ensino do Senhor? Qual é a mensagem dele que vale não apenas para o Natal, mas para cada um dos dias, não é, do ano? Cada dia que a gente acorda de manhã é como se o Senhor estivesse dizendo para a gente: não temas. E a primeira razão eu vou encontrar justamente nesse texto, porque o Senhor invade a nossa vida para se revelar a nós. Eu acho que uma das primeiras razões que esse texto está tentando mostrar para a gente, por que os pastores não precisavam temer, era porque Deus decidiu no céu invadir a nossa vida para se revelar a nós.
E era isso que estava acontecendo naquele instante. Lá estavam os pastores cuidando do rebanho, e é preciso que a gente entenda como é que funcionava isso naquele tempo. Os pastores, eles saíam procurando pasto. Aqui no Brasil, você é o dono do pasto. Lá, eles são os donos das ovelhas, o pasto é comunitário. Então, eles saíam procurando os pastos, não é? E quando chegava a uma cidade, eles tinham um lugar na cidade que chamava-se de aprisco coletivo. E aí, então, eles iam para aquele lugar e dormiam ali junto com as suas ovelhas, como se fosse um camping de hoje, tá? Eles iam para aquele lugar, dormiam junto com as suas ovelhas e guardavam as suas ovelhas. E normalmente esses apriscos não tinham porta. A porta era o pastor que se deitava diante das suas ovelhas, e as ovelhas não passavam por cima do seu pastor. E aí elas ficavam naquele lugar do aprisco onde elas estavam. Mas no meio da noite apareceu algo inusitado. Anjos apareceram cantando. As ovelhas estavam lá, os pastores acordaram, viram que algo extraordinário estava acontecendo e ficaram com medo do sobrenatural, medo do que estavam vendo. E aí veio a mensagem: olha, não precisam ter medo, vocês não precisam ter medo, porque nessa hora o Senhor decidiu invadir o seu sono, invadir o seu aprisco, invadir a sua vida, invadir a sua história, porque Ele tem algo tremendo, uma notícia tremenda que não pode ser guardada, tem que ser anunciada, e Ele escolheu você para anunciar. Esse era o sentido dessa palavra não temas para os pastores que estavam lá. Mas, na verdade, essa é a mensagem de Deus para cada um de nós. O Senhor vem ao nosso encontro. Não eram os pastores que estavam buscando a Deus, mas era Deus que estava buscando os pastores. E este é o grande sentido da mensagem do Natal. Jesus veio ao mundo buscar aquele que havia se perdido. Estas foram as palavras do Senhor Jesus em Lucas 19, verso 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu quero dizer uma coisa para você: se o seu coração tem fome de Deus, é porque Deus está batendo a porta do seu coração e buscando você. E se você olhar na história da sua vida, você vai encontrar momentos em que o Espírito de Deus, de alguma maneira, invadiu a sua história e manifestou graça na tua vida. Alguns anos atrás eu estava conversando com um senhor, e esse senhor estava me contando a história dele. Ele foi criado no Evangelho, ele conhecia a palavra de Deus, se afastou por muito tempo do Evangelho, e no momento em que ele estava dirigindo um carro numa estrada, ele teve um acidente grave. E ele disse assim: olha, as coisas são muito rápidas quando a gente tem um acidente. Parece que um segundo tem uma outra conotação de tempo quando a gente está no meio do acidente. A gente é capaz de ver os milésimos de segundo quando eles estão acontecendo. E eu vi o acidente acontecendo, e quando eu vi o acidente acontecendo, eu fui visitado por Deus. E naquela hora ele falou: eu vou te dar uma nova chance. E ele falou: olha, meu carro entrou debaixo do caminhão, não sobrou absolutamente nada, mas eu saí sem um arranhão, e eu tinha a plena convicção de que o Senhor tinha estado comigo naquele lugar. E ele veio me procurar dizendo: Senhor, o Deus, pastor, Deus me deu uma segunda chance, eu estou aqui. É interessante, porque não era ele que estava procurando Deus, era Deus que estava procurando ele, e foi encontrá-lo justamente naquele momento mais sensível. Você já parou para perceber quantas vezes Deus já te visitou no momento mais sensível da tua vida? Nos momentos que a gente acha que não tem
como, nem de que jeito, e o Espírito Santo de Deus vem e fala conosco e toca o nosso coração. Talvez você esteja vivendo um momento desses hoje, mas é o Espírito de Deus que vai e invade. E esse é o princípio que a palavra de Deus está nos ensinando no Natal. Deus não ficou esperando no céu que os seus filhos se lembrassem que precisavam dele, ao contrário, ele amava tanto, 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 tanto a cada um de nós, que ele deixou o seu céu para habitar aqui na terra, e essa é a mensagem do Natal. Ele veio ao nosso encontro, e continua vindo ao nosso encontro. Qual foi a última vez que o Senhor foi lá e invadiu a cena da tua vida? Você consegue lembrar? Aqueles momentos em que o Senhor vai lá e toca o coração da gente, aqueles momentos em que Ele fala dentro da nossa alma e a gente tem certeza que foi Deus que falou conosco, aqueles momentos em que a mão do Senhor se revela como proteção, como carinho, como cuidado, como força, como recurso, e a gente diz assim: Senhor, eu não entendo, e a gente sabe que é graça de Deus. Se o seu coração tem fome de Deus, é porque Deus está tocando a sua alma e buscando você e fazendo algo novo na sua vida. É por isso que o Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 44 e 45, vão dizer assim: só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com Ele, vêm a mim. Olha que coisa tremenda. Se você está aqui hoje, olha que privilégio. Se você está aqui nesse culto hoje, você não veio sozinho. O Senhor te tirou da cama e te trouxe aqui. Porque Ele tem algo para a tua vida. Mas não é só quando você está no culto que Ele faz isso. Ele faz isso cada dia de manhã quando você acorda. Porque as misericórdias do Senhor se renovam na sua vida todas as manhãs. Ele faz isso todas as noites quando você deita na cama, porque a Bíblia diz que bendito serás quando deitares. Olha que coisa linda. Ele faz isso cada dia quando você vai ao trabalho, porque a Bíblia diz: bendito serás quando saíres. E essa é a bênção de Deus, o Deus que nos visita, o Deus que vai ao nosso encontro, o Deus que quer falar conosco. E o importante é que quando nós somos invadidos pela presença de Deus, Ele espera uma resposta de nós. E o bonito dessa história é que os pastores disseram assim: olha, não dá para ficar cuidando de ovelha depois que a gente é invadido pelo Senhor. Nós vamos já, agora, no meio da noite, ver essa maravilha que Deus está fazendo. E aí eles saem do aprisco, crendo que Deus ia cuidar das ovelhas, e vão procurar e encontram o menino Jesus envolto em panos. E a vida cristã é bem parecida com aquilo que aconteceu com os pastores. Nós somos invadidos pela presença de Deus, somos tocados pela sua graça, e Ele espera de nós respostas. Se os pastores tivessem visto apenas os anjos e ouvido a mensagem deles, mas tivessem ficado no aprisco, porque eles tinham as ovelhas para cuidar, porque eles eram a porta das ovelhas, nunca teriam visto a maravilha de Deus. Simplesmente teriam uma história para contar, algo estranho que aconteceu. Mas quando a gente é capaz, depois de invadido pela graça, de responder à voz do Espírito, do jeito que o Espírito espera de nós, as maravilhas de Deus continuam acontecendo na nossa vida. E nós não apenas ouvimos falar delas, mas nós tomamos parte em cada uma delas.
A segunda razão por que você não precisa temer quando você é visitado pelo Senhor, porque você está vivendo aqui essa vida, é porque a mensagem que o anjo trouxe foi esta, nos versículos 10 e 11. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A mensagem dos anjos era que a salvação de Deus havia chegado. Essa era a boa notícia. Jesus, esse menino que estava envolto em panos e numa manjedoura, era o Cristo, o Messias prometido por Deus. E esta era a mensagem. Toda vez que somos invadidos pela graça de Deus, há uma boa notícia de Deus para nós: que o Salvador se importa conosco, que o Salvador está invadindo a nossa vida, que o Salvador está tocando a nossa alma, que o Salvador está vivo e presente aqui. E esse é o sentido de toda a mensagem do Evangelho. Então, os anjos vieram e disseram assim: olha, tem uma boa notícia, não precisam ter medo, porque eu não vim aqui falar das desgraças, nem das profecias do Apocalipse agora, eu vim aqui para dizer que a salvação está batendo a porta, que ela chegou, e aí a gente vai experimentar algo tremendo de Deus. Quando eu era pequeno, houve um grande movimento no Brasil batista, chamado Campanha Nacional de Evangelização. E o símbolo daquela campanha era um barquinho, tá? E a mensagem daquela campanha era Jesus, que vai ao encontro dos discípulos, ou melhor, Jesus que está no barquinho, enquanto as ondas furiosas estavam lá batendo no barquinho. E tinha uma canção naquele tempo que tem a ver com essa mensagem aqui. E a canção era essa: com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Alguns cantam passa o temporal, mas eu gosto daquela que coloca a versão no passado. Passou o temporal, com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Será que a gente consegue cantar? Vocês conseguem melhor do que eu? Se você não sabe, vai aprender essa canção muito antiga, tá? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Agora coloca no passado. Passou o temporal, passou o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Faz um break aqui. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Passa o temporal. Sabe por que eu gosto da versão que coloca no passado? Porque esse é o princípio da fé. Quando a gente aprende a boa notícia que o Senhor está invadindo a nossa vida, e Ele vem trazer para a gente, que Ele é o Salvador, que Ele tem uma mensagem, que Ele vai segurar na nossa mão, a gente crê que vai passar o temporal. E a gente diz, passa o temporal. Mas quando a gente traz para dentro do coração,
a gente vai perceber dentro da alma, antes que as coisas aconteçam ao nosso redor, que passou o temporal, pelo menos aqui dentro. E daqui para fora, a gente vai começar a enxergar as coisas de Deus. Não temas, porque eu tenho uma boa notícia para você. Se o Cristo que nasceu, não vai embora não, que eu vou cantar de novo, tá? Se o Cristo que nasceu estiver dentro aí do teu coração, Ele for aquele que está no barquinho, mesmo que pareça que ele está dormindo, porque se você lembra do texto, diz que ele dormia, né? Colocou a cabeça num travesseiro e dormia, e as ondas estavam lá batendo, e você sabe que quando a onda bate, o barco vai enchendo d'água, e todo mundo vai jogando, e o povo dizia assim: como é que esse homem, Jesus, está dormindo, enchendo o barquinho d'água, está se molhando todo e não acorda, não é? E aí ele levanta e diz: sossegai, sossegai, e é suficiente isso. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Essa é a boa notícia. Por isso você não precisa ter medo, porque é uma boa notícia. Cristo dentro de nós passa o temporal concreto, mas já passou aqui na minha vida. Agora você fica de pé e canta comigo essa canção, e você coloca a tua vida, o que está acontecendo na tua história, porque hoje tem uma boa notícia para você. No passado, hein? Passou o temporal, passou o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Quem crê nisso, diga amém. Amém.